Eu confesso a vocês que eu estava ansioso para chegar nesse ponto. É isso mesmo, esse daí não. Mas hoje eu quero concluir com vocês, se eu conseguir, pelo tempo que nós temos aqui, 2 capítulos. Porque esses 2 capítulos é um assunto só. Então, vamos ver se a gente consegue cobrir todo ele aqui. Então, por gentileza, todos vocês sejam bem-vindos. É uma alegria rever os irmãos depois de um tempo. Alguns um tempo mais curto, outros um tempo um pouquinho mais distante, mas é uma alegria estarmos juntos. Livro de Jó, capítulo 36. Nós estamos hoje no último discurso de Eliú. Eliú, aquele quarto do grupo de possíveis amigos de Jó que falam com Jó. O livro de Jó tem essa dinâmica, meus irmãos. Jó sofrendo e os 3 amigos falando com Jó. De repente surge um quarto, que a Bíblia não diz que é amigo, mas estava lá, ouvindo tudo que Jó havia dito, junto com os outros 3. E esse rapaz, Eliú, está falando demais. Nós já vimos aqui muitas coisas, desde o capítulo 32, como que Eliú está falando. E hoje eu quero concluir as palavras deste rapaz, que será o 4º discurso. Só para situar vocês, o primeiro discurso está lá no capítulo 32, a partir do versículo 6, até o capítulo 33, no versículo 33. Ali está o primeiro discurso e nós já vimos aqui. O segundo discurso está no capítulo 34, versículos de 1 a 37, todo o capítulo. Foi o segundo discurso dele. O terceiro discurso foi a última vez que aqui nós tivemos, capítulo 35, apenas 16 versículos, e nós fechamos esse capítulo. E o 4º discurso de Eliú abrange aí o capítulo 36 e o capítulo 37. Por isso eu quero tentar ver com vocês. O tema central, meus irmãos, desse assunto é sofrimento. Esse Eliú só está falando porque ele viu Jó sofrendo. E ele também chega à conclusão de tentar entender a razão do sofrimento na terra, na vida. Por que é que o homem sofre? Por que que nós entramos em crises? Por que existem as dúvidas? Por que os questionamentos, as queixas, se nós cremos que existe um Deus Todo-Poderoso? Se Ele é Todo-Poderoso, Ele não poderia resolver todos os nossos problemas? Era só falar com Ele: Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou passando? Esta luta, o Senhor é poderoso, o Senhor pode resolver. O Senhor não está vendo essa enfermidade que eu estou sentindo, que me acometeu? O Senhor é poderoso, o Senhor pode dissipar essa enfermidade. Então aí vem o drama. Ele não dissipa. O problema às vezes se acentua quando nós até oramos pedindo Ele para aliviar. Como entender esse sofrimento diante de um Deus bom? Só há uma maneira: sabedoria no sofrimento. É uma realidade. Agora, como eu vou me comportar diante do sofrimento? E aí então nós precisamos de sabedoria. Por isso o livro de Jó é considerado um livro de sabedoria. Apesar que eu confesso para vocês que a gente já viu a atitude de Jó aqui, que a gente vai dizer assim: isso aí não está parecendo ser sábio não. Mas isso é para mostrar, meus irmãos, que a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, não tem a mesma conotação da sabedoria do mundo. Na visão do mundo, aí fora, sabedoria é alguém capacitado de uma intelectualidade tal, alguém que tem uma influência na sociedade, alguém que tem uma capacidade acelerada de resolver grandes dificuldades. Mas sabedoria vindo da parte de Deus não é dizer que quem achou ela, achou a melhor companhia, achou a melhor companhia, é virtuosa, por assim dizer. Então hoje eu quero ver com vocês esse discurso de Eliú, que vai apontar para isso, sabedoria no sofrimento. Meus irmãos, o que Eliú vai dizer aqui, talvez vocês já leram, ou se leram, talvez esqueceram, ou se está aí na sua mente. Quantas verdades sublimes Eliú vai falar aqui. Que coisa fantástica, vamos aprender com ele.
Mas, como vocês têm visto, Eliú tem um conceito equivocado do sofrimento de Jó, porque ele não sabe por que Jó está sofrendo. Então, como qualquer um de nós, quando estamos vendo alguém sofrer, a gente quer fazer uma análise, fala assim, olha, isso aí que está acontecendo com você, ó, é alguma coisa aí que você deixou a desejar com Deus. Deus está te disciplinando, porque talvez é um pecado na sua vida escondido, ou talvez é uma vida não tão vigiada, e é o diabo que está fazendo isso com você. Bom, na vida de Jó é tudo isso junto, é Deus, é o diabo, é tudo, mas tem um propósito da parte do Senhor Deus, nós sabemos disso, que Eliú não sabe. O único que sabe o que está acontecendo com Jó é Deus, Satanás e os anjos de Deus, porque quando Deus chamou lá Satanás, eu penso que os anjos de Deus estavam lá ouvindo a conversa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A nossa cultura, a nossa sociedade é uma bênção para poder desvirtuar o verdadeiro evangelho na nossa mente. Começou aí uma série num canal aberto na nossa nação, um canal herege, não tenha dúvida disso, da série Jó. Não sei quantos aqui já viram isso daí. Aí me falaram, pastor, vai começar Jó lá naquele canal. Eu não vejo essas coisas, meu irmão, mas como pastor, talvez possa haver alguma ovelha minha que está, descansando lá, colocou na televisão para assistir essas tronqueiras, que não edifica nada. Aí eu liguei para ver pelo menos a estreia. Eu falei assim, porque pela estreia já dá para saber o que vai ser tudo. Falei com minha esposa, Sueli, falei, Sueli, não assista isso. Tem produção, tem não sei o que. Sim, minha irmã. A senhora assistiu? Você viu lá, né? Eu não sei de onde. Eu queria saber disso. É uma série. Jó é genro de José. José que era filho de Jacó. Meus irmãos, há uma regra de interpretação das Escrituras que é o seguinte: aquilo que a Bíblia diz, eu digo. Aquilo que a Bíblia não diz, eu também não digo. Onde a Bíblia cala, eu calo. Ainda que às vezes você tem que fazer especulações, mostrar contextos, mas se a Bíblia não quis dar aquela informação, é porque nós não precisamos daquela informação. Então as novelas chamadas bíblicas pecam neste ponto, porque elas vão dizer aquilo que a Bíblia não diz. E nesse sentido, qual é a garantia que aquilo é verdade? Sim. Sim. Referência. Uhum. 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 Aí é uma escolha, isso, aí eu fico com o que a Bíblia diz. O que acontece, Paulo? Existem muitos estudiosos das Escrituras, pessoas versadas nas línguas originais, gente que é doutor em arqueologia, vocês devem conhecer alguns por aí, gente que conhece sobre a cultura da época em que a Bíblia foi escrita. Isso ajuda demais na interpretação de um texto que eu tenho nas mãos, que é um texto muito antigo, dentro de uma cultura que já nem existe mais, escrita numa língua também que não se fala mais. Então, quando alguém versado nessa área ajuda a clarear algumas coisas, o texto parece ficar mais rico. Para nós, talvez faz um pouco mais de sentido. Mas, contudo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
Muito cuidado com isso, ok? Muito bem, então deixa eu ir lá para o texto, porque eu estou ansioso com vocês para ver aqui capítulo 36 e 37. Você já deve ter visto aí quantos versículos são. Você já deve estar falando, meu Deus, será que o pastor vai conseguir cobrir tudo? Eu não vou ler todo o texto agora, na medida que a gente for aqui tratando do assunto, eu vou apresentando os versículos. Então deixa eu ver com vocês aqui o capítulo 36, a defesa, no último discurso de Eliú, que ele faz. Está aí nos versículos de 1 a 4 do capítulo 36. Então eu estou trabalhando a ideia de que há uma sabedoria no sofrimento. As perguntas interpretativas eu não preciso repetir para vocês. Quem está falando? É Eliú. O que é que ele está falando? Ele está falando palavras para combater as palavras que ele ouviu de Jó. Esse é o ponto de Eliú aqui em todos esses capítulos. Por quê? Porque ele ouviu aqueles outros três, que eram mais velhos do que ele, nas palavras de Eliú, aqueles três não conseguiram convencer Jó. Jó continuou falante, tanto é que Jó falou, e depois da fala de Jó é que Eliú vai falar. Então, o propósito de Eliú é calar Jó, mas Jó já está calado, mas ele quer acabar de dizer, Jó, eles não te convenceram, mas o que eu vou falar com sabedoria. E vocês lembram que ele está falando com ira no coração, lembram-se disso? Ele ficou irado. Então vamos lá para os versículos de 1 a 4. Aqui é a apologia de Eliú. Olha que palavras, meus irmãos. Prosseguiu Eliú e disse, mais um pouco de paciência, e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. Vocês lembram que Eliú está se colocando como um mediador entre Deus e Jó, e como um defensor do caráter de Deus, da justiça de Deus. É alguém assim que a gente fica olhando, muito especial. E é que novamente ele vai dizer isso. Olha, Jó, Jó é tido como um homem paciente, né? Eliú está dizendo, tem um pouquinho mais de paciência aí, que eu vou te mostrar que eu ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento, e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é senhor do assunto. Meus irmãos, quem é esse homem? Ele se apresenta como alguém assim, sincericíssimo. É nessa que muitos dizem, olha, esse Eliú é alguém muito próximo do trono da graça de Deus, porque do jeito que ele se apresenta, do jeito que ele vai falar, do jeito que ele puxa para si uma santidade tal, ele se coloca num patamar mais justo do que Jó. Ele criticou que Jó queria ser mais justo do que Deus, mas na verdade esse Eliú se apresenta mais justo do que Jó. Agora tem um detalhe, eu tenho informação nesse livro de que Deus disse que Jó era um homem justo. Eliú, Deus não falou nada. Quem é esse Eliú? Tudo bem, então aqui ele faz uma defesa. Jó, tem um pouquinho mais de paciência, porque o que eu vou falar são coisas verdadeiras, não falsas. E versículo 4, né? Contigo está quem é senhor do assunto. Quem é o senhor do assunto? Que prepotência. Vocês lembram aí no capítulo 32, versículo 6? Olha comigo, deixa eu ler novamente aqui. Eu não aguento não, meus irmãos. Deixa eu ler, versículo 6, capítulo 32, é o discurso que ele começa, né? Vocês devem lembrar disso aqui. É a apresentação. Disse Eliú, filho de Baraquel, Buzita, eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Isso ele está falando para os três amigos ouvirem. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Deixa eu continuar lendo, acompanha aí. Dizia eu, falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos os que entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião.
Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, enquanto, quem sabe, buscáveis o que dizer. Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, nem que respondesse às suas razões. Não vos desculpeis, pois, dizendo, achamos sabedoria nele. Deus pode vencê-lo, e não o homem. E aí olha o versículo 14. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, nem eu lhe retorquirei com as vossas palavras. Vocês devem lembrar que essa parte aqui é Eliú dizendo que não valeu de nada o argumento dos 3 amigos, e o que ele ouviu, as palavras de Jó, é que, na linguagem dos amigos, Jó era um homem muito sábio. Mas aí agora Eliú está dizendo, mas eu vou falar. Eu vou mostrar para vocês quem é sábio. E aí vocês já viram que ele está começando a falar e falou muito. E agora então ele vai dizer, versículo 4, voltando lá, contigo está quem é o Senhor do assunto. Agora, meus irmãos, o que Eliú vai fazer? Ele vai lutar contra as queixas de Jó, de que ele ouviu de Jó que Deus poupa os perversos, enquanto os justos sofrem. É aquele drama do cristão verdadeiro que olha para o mundo e vê o ímpio aparentemente prosperando. E você que é cristão fala assim, meu Deus, e eu? Olha lá a vida do outro, parece que a vida do outro é muito melhor do que a minha. O outro não vai na igreja, não teme, não contribui com nada na igreja, e olha que vida maravilhosa que ele está tendo lá. Então, na visão horizontal de Jó, parece que Deus favorece o ímpio, enquanto que o cristão ou o que teme a Deus sofre. Eliú ouviu isso da boca de Jó, e agora então ele vai combater isso, dizendo, Jó, você está equivocado, você está equivocado. Lá no capítulo 24, versículo 18, veja esse versículo aí. Vós dizeis, é Jó falando dos amigos, os perversos são levados rapidamente na superfície das águas, maldita é a porção dos tais na terra, já não andam pelo caminho das vinhas. Isso os amigos de Jó disse, que Deus pune os perversos. Aí o versículo de número 22, aí mesmo nesse capítulo, aí Jó diz assim, não, pelo contrário, Deus por sua força prolonga os dias dos valentes, vence eles de pé quando desesperavam da vida. Versículo 23, ele lhes dá descanso e nisso se estribam, os olhos de Deus estão nos caminhos deles. Versículo 25, se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas razões? Então Eliú ouviu essas palavras de Jó. E agora no capítulo 36, então Eliú vai combater essas palavras de Jó. Só que nós já passamos por aqui e interpretamos as palavras de Jó. Meus irmãos, pense comigo, Jó está sofrendo, e sofrendo severamente. Uma pessoa que sofre, ela tem distúrbios mentais, entenda essa palavra, distúrbios mentais. Não pode dar muito crédito nas palavras dela, porque está sofrendo. É a dor que está fazendo ela raciocinar naquele momento. Então, com muita facilidade, muitas palavras, palavras bobas, vou usar essa palavra, saiu da boca de Jó. Mas você tem que levar em consideração o estado em que Jó está. Mas Eliú não quer saber nada disso, ele quer combater Jó. Então vamos lá, 36, versículo 5 e 6. Veja se não é isso daí. Eliú diz assim, eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, é grande na força da sua compreensão. Versículo 6. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. É verdade. O que Eliú está dizendo é isso mesmo. Mas, meus irmãos, humanamente falando, mas não parece que o mundo... Você vê um perverso aí cometendo perversidade. Se você fosse Deus, o que você faria? Já.
quando você vê o ímpio praticando impiedade? Você iria de pronto lá e falar assim, não, esse cidadão... Por exemplo, pensa num juiz, me ajuda aí vocês que gostam de acompanhar a política, um juiz que é ditador, e que você vê as injustiças sendo praticadas. Se você fosse Deus, o que você já teria feito com esse juiz? Nem tanto, né? Pois é. Mas por que ainda não aconteceu? Não parece que a pessoa vai, ainda que recebeu sanções, está privado de viajar para uma nação poderosa aí, mas está aí curtindo, está aparentemente indo para os estádios, curtir o seu time do coração, e vai vivendo e deixando a vida levar. E quantos outros que a gente poderia ver, o criminoso, e por aí vai. Então, aparentemente, a gente vai vendo o ímpio vai cada vez mais prosperando mesmo. Vocês devem lembrar do Salmo 73. Então, essa é a análise que Jó fez. E Eliú está dizendo, não, Jó, você está equivocado, porque Deus não poupa a vida do perverso. Nós sabemos disso, porque o dia do juízo vai chegar para o perverso. Se ele não se arrepender, meus irmãos, vai chegar o dia do perverso. Vocês lembram de Eclesiastes capítulo 3, versículo 29? Todos nós conhecemos Eclesiastes 3, versículo 23, se eu não me engano. As misericórdias do Senhor, aquela coisa toda. Eu acho que é isso, deixa eu dar uma... Veja se é esse versículo lá. Eclesiastes, não é isso não? É Eclesiastes. Lamentações, desculpa. Lamentações 3, 29. Isso. Mas coloca o 23, por gentileza, só para ver se é isso mesmo. 22, que aí é o versículo todo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quem que não conhece esse versículo? Porque as suas misericórdias não têm fim. Aí o versículo 23. Renovam-se cada manhã. O que renova cada manhã, meus irmãos? A misericórdia de Deus. Grande é a tua fidelidade. Você só fica nesses dois versículos. Mas por que você não lê o versículo 29? Que está no mesmo texto. O que diz o versículo 29? Ponha a boca no pó, talvez haja esperança. Talvez. Ele não deu garantia. Então o caminho de todos nós é boca no pó, porque talvez Deus use da misericórdia dele, mas pode ser que ele não use. Ele vai usar a justiça dele. Então volta lá para Jó 36, versículo 6. Sim, Jó 36, 6. Isso. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça ao aflito. É uma verdade aqui que Eliú diz. Então vocês viram que ele está falando aqui no versículo 6, que Deus é bom, ele aplica a justiça dele ao aflito. E hoje nós sabemos que a justiça de Deus aplicada a nós se deu por causa de Cristo. Em Cristo nós fomos declarados justos, meus irmãos. Olha o versículo 7, 8 e 9. Ele diz: dos justos não tira os olhos, antes, com os reis no trono, os assenta para sempre e são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houverem com soberba. O Eliú está mostrando que Deus é um Deus justo. Ele acode ao aflito, mas ao soberbo ele abate. Ao ímpio ele trata com uma justiça de punição. E no versículo 10 a 15 ele vai mostrar a misericórdia desse Deus. Então ele fala que Deus é bom com o aflito, o que está sofrendo. Ele é justo para punir o miserável pecador. Mas agora ele vai falar da misericórdia de Deus. Olha o versículo 10. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Mostrando que esse Deus é misericordioso. Olha, se convertam, coloque a boca no pó. Eu estou te dando uma oportunidade. Meus irmãos,
quem dá oportunidade para o ser humano é Deus, não é o homem que dá uma oportunidade para Deus. Dá uma chance aí para Jesus, aceita Jesus, Ele morreu de braços abertos gritando para te amar, para te salvar, aceita Ele. Não tem isso na Bíblia não, meus irmãos. É Deus que aceita, e é Deus que não aceita. Existem os filhos do reino e existem os filhos do maligno. Os filhos do maligno, meus irmãos, já tem um caminho certinho. Mas deixa eu continuar aqui. Versículo 11: se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Presta atenção agora. Os ímpios de coração amontoam para si a ira, e agrilhoados por Deus não clamam por socorro. É porque está com o coração duro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Mas olha o versículo 15: ao aflito, livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Vocês estão entendendo o que Eliú está dizendo? Que palavra, está falando verdade, é isso mesmo. Os ímpios, no versículo 13, de coração, amontoam para si a ira. A linguagem de amontoar para si é porque o ímpio pensa que tem crédito. Eu acho que eu já expliquei isso aqui para vocês, o que é um cartão de crédito. E aí a empresa lá aumenta o limite para você de crédito. Aí você fica todo feliz, meu Deus, meu limite agora está 50 mil. Agora eu posso comprar aquilo que eu tanto desejava. E você vai amontoando para si o quê? Dívida. Para o dia da dívida. Qual é o dia da dívida? É o dia que o boleto vai vencer. E aí quando chega o boleto, a data do vencimento, você... Então o ímpio é assim, ele vai juntando ira para si. Como é que funciona isso? Ele vive a vida dele, aí pecou, não aconteceu nada, nem um relâmpago, nem um trovão, deu certo. Aí ele peca de novo, e de novo deu certo, aparentemente, o crime perfeito, e ele vai acumulando, amontoando ira sobre ira na sua cabeça. Ele só esquece que no dia do juízo o boleto vai ser cobrado. Então vai um alerta para nós aqui, nesta manhã. Cuidado com o pecado. Não pensa que por você dizer, não, eu já sou salvo. Olha, eu vou ser sincero, depois que eu aceitei Jesus, até algumas coisas começaram a acontecer na minha vida e antes eu nem conseguia. Cuidado com isso. Porque para você não juntar ira sobre ira para o dia da ira. Porque nesse dia muitos vão se decepcionar com Deus. E vão dizer, mas Senhor, eu era lá da igreja, eu frequentava. Bom, deixa eu continuar aqui porque o assunto é outro. Então vocês viram aqui que existe um Deus misericordioso, Versículo 15: ao aflito, livra por meio da sua aflição. Então Eliú está dizendo, Jó, preste atenção nas minhas palavras, Jó, tem um pouquinho mais de paciência. Deus pune o perverso, mas ao aflito, Jó, que você é um aflito, se você se converter, não é isso? Deixa eu ver onde eu achei essa palavra aqui. Nem lembro mais agora. Está no versículo 10. O versículo 10. 10. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhe que se convertam da iniquidade. É isso mesmo. Então, em outras palavras, o que é que Eliú está dizendo de Jó? Jó, você é um iníquo. Você é um pecador. Então você se arrepende disso. Em outras palavras, Jó, põe a boca no pó. Meus irmãos, Jó não precisa botar a boca no pó porque ele já está no pó e na cinza. Nós já sabemos disso. Muito bem, então agora a partir do versículo 16, nós temos aqui agora claramente um chamado ao arrependimento. Esse Eliú é um mediador entre Deus e Jó. Olha o que ele diz aí, até o versículo 21. Diz assim:
Assim também procura tirar-te das fauces da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura. Mas tu te enches do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça te alcançarão. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Estimaria ele as tuas lamúrias e todos os teus grandes esforços para que te vejas livres da tua angústia? Não suspires pela noite, em que povos serão tomados do seu lugar. O versículo 21. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes a tua miséria. Bom, essa é a visão de Eliú. Ele está falando com Jó. Jó, o que eu estou te aconselhando, Jó, não te inclines para a iniquidade. Porque as palavras que Eliú ouviu de Jó, ele chegou à conclusão que eram palavras não de um homem justo, temente a Deus, que se desvia do mal, mas de um homem iníquo. Então ele está aconselhando Jó: Jó, volta à sensatez, porque o que você está falando, isso não procede da parte do Senhor Deus. Meus irmãos, isso aqui é bíblico, isso daqui é verdade no cânon todo. Por exemplo, quando o apóstolo Pedro escreveu a carta dele, 1 Pedro 4, versículo 19, vocês conhecem essa passagem aqui? É quando Pedro disse para que quando você estiver sofrendo, você, cuidado para você não ter atitudes que vai desagradar o Senhor Deus, porque existe um propósito da parte de Deus no sofrimento. Diz assim, ó: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ou seja, quando você estiver sofrendo, não seja uma pessoa iracunda, não pratique o que é mal. Esse texto aí, o contexto dele no versículo 12, minha irmã, Pedro diz assim, vocês conhecem: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. E Pedro está escrevendo uma carta para aqueles irmãos que eram perseguidos no primeiro século. Versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então há uma diferença, meus irmãos, de alegria no sofrimento. Alegria no sofrimento não é você dizer: que sofrimento maravilhoso é esse, eu estou tão feliz com esse sofrimento. Ninguém fica feliz quando está sofrendo. Mas existe uma sabedoria que te leva a se alegrar nesse sofrimento por causa de Cristo. Não é isso que ele diz lá? Co-participante dos sofrimentos de Cristo. Olha a continuação do texto. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. E o versículo 16 diz: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome. Então nós temos mais informação do que Jó nos nossos sofrimentos, meus irmãos. Está dando para vocês entenderem? Só que Eliú não sabe de nada disso aqui, que Deus é que estava provando Jó, que era Deus que constituiu aquele sofrimento na vida de Jó. E nem Jó sabia, por isso que Jó teve também aquelas atitudes, aquelas palavras que na interpretação de Eliú são palavras de ímpios. Mas eu já disse para vocês que Deus se agradou das palavras de Jó, vocês sabem disso. Já mostrei várias vezes aqui, nós vamos chegar lá no final. Então vamos ver aí quais são os propósitos divinos no sofrimento, que agora vai até o finalzinho do capítulo 37. Meus irmãos, você já parou para pensar que você foi convidado
por graça, a não só crer em Jesus, mas também a padecer por Ele, ou com Ele. Na nossa nação, a gente convida as pessoas para vir para Jesus assim: ô meu irmão, minha irmã, aceite Jesus, Ele morreu na cruz por você, Ele é o único caminho que pode te levar para o céu. Se você aceitar Jesus, você vai ter o céu como o presente. Tudo verdade. Mas por que a gente não fala a outra parte? Olha, meu irmão, aceite Jesus porque Ele é o teu Salvador, Ele tem um céu para te oferecer. Mas eu quero dizer para você, se você vier para Jesus, você vai sofrer. Quem é que fala assim? Porque a gente tem aquela sensação, se você falar assim, o que a pessoa vai dizer? Não, sofrer? Não, então não quero não. Quem é que quer sofrer, meus irmãos? Mas é uma verdade ou não é? Então, muitas vezes nós estamos, entenda o que eu vou dizer aqui, oferecendo um Jesus falso para as pessoas, um Jesus não bíblico. E quantas igrejas fazem isso daí? Um Jesus que é The Chosen, um Jesus que é muito Hollywood, é muito americanizado. Não, meus irmãos, o Jesus judeu é um Jesus que falou a verdade, e por causa da verdade Ele morreu. A verdade dita com todas as letras causa inimizade, meus irmãos, pode ter certeza disso, mas é o caminho que te conduz à vida eterna, é uma porta estreita. Mas deixa eu ir lá rapidinho. Então agora, a partir do versículo 32, deixa eu ler para vocês aqui. Aqui o que nós temos, os caminhos de Deus estão além da compreensão humana. Preste atenção nos finais das palavras de Eliú. Aqui é que a gente não entende. Os caminhos do Senhor estão além dos nossos mesmo. Eu não sei por que Deus permite nascer numa família cristã crianças deficientes. Eu não sei. Eu não sei porque o crente é acometido pelo câncer. Isso machuca e até leva a pessoa à morte. Eu não sei, eu só sei que existe um propósito. Deixa eu ler aí, olha só o que Eliú vai dizer. Versículo 22. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como Ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe pode dizer: praticastes a injustiça? Está corretíssimo. Parece que ele está aqui. Eu não sei se Paulo ouviu isso de Eliú quando escreveu Romanos capítulo 11. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele? E aquela coisa toda. Paulo disse com todas as letras: Deus tem uma escolha soberana. Ele escolhe quem Ele quer. Ele é um oleiro que tem o barro na mão. Ele pode fazer um barro para honra e o outro para desonra. Ele pode escolher antes da criança nascer. Ele pode separar uma criança para Ele amar e a outra para Ele odiar. Eu sei que é duro ouvir isso e eu falar, mas é o que nós temos na palavra do Senhor Deus. Porque Ele é que escolhe, e nisso não caracteriza Ele como injusto. Ele é justo em todos os seus caminhos. Então, Eliú está dizendo: quem pode dizer que ele praticou injustiça? Por que Eliú fala isso daqui? Vocês lembram? A estratégia de Satanás é levar Jó a dizer que Deus é o quê? Injusto. Mas Jó ainda não disse e nem vai dizer. Mas na visão de Eliú, parece que Jó já deixou isso bem claro, né? Faz ilação no julgamento. Você conhece juiz que quando vai julgar uma pessoa, começa com ilações? Ele não tem prova nenhuma, ele não tem nenhuma confirmação da pessoa que disse aquilo, mas ele vai sentenciar a pessoa aquilo ali, porque ele é o juiz tal. É o que me parece que Eliú faz aqui. Jó, você está dizendo que Deus é injusto. Vamos lá, versículo 24. Lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens as contemplam, de longe as admira o homem. Eis que Deus é grande e não podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Em outras palavras, Deus é eterno, é infinito. Porque atrai para si as gotas de água, que de seu vapor destilam em chuva.
a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender o estender-se das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Preste atenção que Eliú está usando uma linguagem científica. Meus irmãos, a ciência para nós é nova, a ciência moderna, 200 anos aproximadamente. Eliú aqui viveu numa época em que não havia cientista, e ele está descrevendo aquilo que os cientistas já descobriu e revelou para nós, que como que as nuvens formam, como que a chuva cai. Os cientistas vão dizer que isso é um processo natural, né? De quando esquenta, as nuvens se formam, aquela coisa toda, relâmpago, estoura as nuvens e a chuva cai. Eliú já sabia disso há muito tempo. Olha aí, o versículo de número 30. Eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os dardeja contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele. Dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Esse último versículo aqui é muito interessante. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele. O que Eliú está dizendo é o seguinte: olha, a criação, quando está, entre aspas, revoltada, revela a natureza de um Deus irado. Então, se você quiser entender a ira de Deus, imagine um pouquinho quando a natureza fica em fúria. Por exemplo, uma grande tempestade, um tufão, uma erupção de um vulcão, ou então uma enchente torrencial. Você fala assim: meu Deus, a natureza está furiosa, que coisa. Aquilo ali é para revelar o caráter do Criador, quem Ele é. Mas é só lampejos da ira de Deus, mesmo. Eliú sabia disso. Mas deixa eu continuar. Sobre isto treme também o meu coração e salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por debaixo de todos os céus, e o seu relâmpago até aos confins da terra. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim também há de ser, tem um louvor que a gente canta aí, a volta do Filho do Homem. Olha a linguagem que ele usa aqui. Versículo 4. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Vocês estão percebendo, meus irmãos? Porque ele diz à neve: cai sobre a terra, ou cair sobre a terra, e à chuva e ao aguaceiro, sede fortes. Assim torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que conheçam as obras dele. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Vocês sabem o que é uma alimária aqui, né? É um animal de carga, possivelmente um animal selvagem, um asno, ou então um jumento, um cavalo, um animal. Eu ia usar a palavra um animal irracional, né? Mas é um animal. Versículo 9. De suas recâmaras sai o pé de vento, e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem
tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. Quem é terraplanista aqui? Quem crê que a terra é plana? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Vocês viram o que Eliú disse aqui, né? A redondeza da terra. E tudo isso faz ele vir para disciplina, se convém à terra ou para exercer a sua misericórdia. Olha o que ele vai dizer para Jó. Inclina, Jó, os ouvidos a isso, para e considera as maravilhas de Deus. Meus irmãos, o que Eliú está fazendo aqui é algo sensato. O que ele está dizendo é: Jó, para e reflete no tamanho do Deus que você diz que teme, quem Ele é. Isso é um ponto que nós temos dificuldade. Qual foi a última vez que você parou para pensar na grandeza do teu Deus? Qual o tamanho do teu Deus? O poder que Ele tem? O que Eliú está dizendo: Jó, se você fizer isso, você vai ter sabedoria na hora do seu sofrimento. Em outras palavras, está dizendo isso. E não é assim, meus irmãos. Nenhum sofrimento humano é capaz de subjugar o grande poder desse Deus criador dos céus e da terra, que faz chover a hora que quer e não deixa a chuva cair em nenhum momento. Vocês devem lembrar de Elias. Deus usou aquele rapaz, é um homem comum, como qualquer um de nós, e orou para não chover, e Deus disse: eu aceito a sua oração, não vai chover. Aí alguém pode dizer: não, mas naquela região já tinha dificuldade de não chover mesmo. É verdade, mas a questão é que depois ele orou para chover, e veio uma nuvem pequenininha, que Deus veio amontoando, de repente essas nuvens ficaram densas, relâmpagos, trovões, e aguaceiro desceu. Às vezes, meus irmãos, esses fenômenos, vou usar aqui a linguagem de Eliú, que ele está falando com Jó, esses fenômenos naturais é disciplina da parte do Senhor Deus. Não é simplesmente a mãe natureza. Se você crê que está havendo um descongelamento dos polos, e você crer na teoria do aquecimento global, eu te entendo. Mas eu tenho uma Bíblia na mão que diz que se Deus não quiser, não derrete, Ele congela até mais. Então a natureza não está solta, destemperada, para fazer o que ela bem entende. Tem um ser que nós não compreendemos claramente, que está por detrás disso tudo, meus irmãos. Eu acho que eu já disse aqui para vocês e eu repito. Saudoso professor Adalto Lourenço, uma vez perguntaram para ele onde Deus estava quando houve aquele tsunami na Ásia. Vocês devem lembrar, em 2004, que devastou aquela costa. Muitas pessoas morreram, devastou muitas regiões. E Adalto Lourenço, um cristão, e quem fez a pergunta para ele, uma jornalista, influenciada por conceitos contrários à fé cristã. Ela queria colocar Adalto Lourenço no banco dos réus. O professor Adalto Lourenço respondeu: Deus estava lá no fundo do mar empurrando as ondas com a mão. É triste a gente ouvir isso, não é? Mas, meus irmãos, Ele é Senhor dos mares. Jó que o diga, que quis fugir de Deus por mar de Deus. Aí quando o mar estava revolto, ele falou: não adianta não, falou para os marinheiros: pode me jogar aqui, porque é por minha causa que o mar está desse jeito. E eu conheço ele. Eu só não penso que Jó sabia que ele iria ser engolido. Desculpa, Jonas, que ele iria ser engolido por aquele grande peixe. E vocês sabem o que é que aconteceu. E o mar, bonança. Vocês lembram do Senhor Jesus? O Senhor dos mares, aquele que abriu o mar vermelho para Moisés passar em pé enxuto. Agora ele, a quem Moisés tipificava, o mar está revolto, ou o lago lá, e de repente ele vai andando sobre as águas, no meio da tempestade. O vento nem tosquiava ele. No outro momento ele está dentro do barco, dormindo, e a tempestade para o lado de fora, e ele acalma a tempestade. E o susto dos seus discípulos é: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Meus irmãos, a gente tem que ter uma visão clara de quem é o nosso Deus. Não há nenhuma tempestade na sua vida que Deus não tenha controle dela.
Ele pode fazer uma tempestade levantar na sua vida, mas ele pode acalmar a qualquer momento essa tempestade. Então as palavras de Eliú para Jó é: Jó, inclina os seus ouvidos a isso. E é verdade, é verdade. Vamos lá, rápido agora. Versículo 15, né? Porventura sabes tu como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Que fazes aquecer as tuas vestes quando acalma sobre a terra por causa do vento sul? Ou estendeste com ele o firmamento, que é sólido como espelho fundido? Guarda essas palavras aqui, porque depois lá na frente você vai ver Deus falando isso com Jó. Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Quando eu estendi nesse vasto universo as galáxias, os planetas, as estrelas? Quem é você? Vocês lembram disso? E Jó vai se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo. Eliú parece aqui que já vai dando lampejos para Jó. Versículo 17. Versículo 18, né? Na verdade é o 19. Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós, envoltos em trevas, nada lhe podemos expor. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Seria isso desejar o homem ser devorado? Eis que o homem não pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Verdade, meus irmãos. Tenta, o sol está lá. Para e fica olhando para o sol para ver o que acontece com você. O que Eliú está dizendo: se você não consegue olhar para aquilo que Deus criou, pensa você olhar para a glória de Deus. Essa bobagem, né, da nossa juventude, eu quero ver a glória de Deus, eu quero ver a glória do Senhor hoje aqui. Se a glória de Deus se manifestar aqui, eu vejo, eles afirmam, né? Mas se você não consegue nem ver o sol, um pouquinho que você olha, você sabe o que vai acontecer com você? Mas é claro que o sol da justiça é aquele que os nossos olhos têm que estar nele o tempo todo, olhando firmemente para aquele que é o sol da justiça. Quem é, meus irmãos? Versículo de número 22. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. E aqui encerrou as palavras de Eliú. Olha, os homens que o temem reconhecem quem Deus é, mas aqueles que se julgam sábios, em outras palavras, são tolos. O que é que Eliú está querendo dizer de Jó? Que Jó é sábio aos seus próprios olhos. Chegaram as crianças. Nesse sofrimento, meus irmãos. Bom, vocês perceberam o que Eliú está fazendo aqui com Jó? Meus irmãos, aqui a lição é uma só, diante de tudo que nós ouvimos. Eliú apresentou a grandeza de Deus. Várias vezes ele diz: Deus é grande em poder, e é mesmo. Em outras palavras, o que Eliú está dizendo para Jó é: Jó, arrependa-se. O caminho... Chegaram as crianças. O caminho para o que teme ao Senhor, o caminho diário, é um só: arrependimento. É colocar a boca no pó. Só que tem um detalhe, meus irmãos. Jó já tinha afirmado que ele era pecador. Claro que ele precisava se arrepender dos pecados dele, porque o único justo que pisou essa terra, justo na totalidade, foi Cristo. Nós sabemos disso. Mas a lição para nós aqui: o quanto você é justo diante de Deus. Então, o caminho para nós também é o mesmo que Eliú está dizendo aqui. Contemple a grandeza de Deus, um Deus que é santo, bondoso, misericordioso, mas um Deus justo, e que Ele ira. E o caminho para nós de salvação é arrependimento.
Arrependa-se. Mudança de pensamento. É isso que Eliú quer que Jó faça. Seja bem-vindo. Bom, eu corri aqui com vocês para encerrar este capítulo com vocês, porque da próxima vez nós vamos entrar no capítulo 38. Meus irmãos, capítulo 38 até o 42 é algo fantástico. Nós vamos ver com mais clareza a grandeza desse Deus que Eliú apresentou aqui. Lembrando que semana que vem nós teremos uma palestra. Ainda está transmitindo ainda? Ok. Vocês que já estão lá no grupo da igreja ou já visitou a página da nossa igreja aí, semana que vem a nossa irmã Denise, que está aqui, doutora Denise, vai dar uma palestra de prevenção por causa do tema do mês de setembro. O tema do mês de setembro é um tema muito importante. Então vocês que já têm aí a divulgação do folder, vocês não percam a oportunidade semana que vem. Infelizmente, nós não poderemos transmitir a palestra da nossa irmã. Quem vier aqui é que vai participar e aprender e ser edificado. Nós não vamos transmitir porque é um assunto muito delicado. E nós sabemos que a internet a gente tem que tomar cuidado com alguns certos assuntos. E esse assunto que será tratado é um assunto que a plataforma não suporta transmitir. Então, por isso eu peço a compreensão de vocês. Coloque na agenda de vocês e venham semana que vem, se o Senhor Deus permitir, participarmos junto desta palestra aí de grande prevenção contra a nossa vida aqui neste mundo, tá bom? Para não falar a palavra técnica lá, né? Que começa com S e termina com O. Pegaram aí? Muito bem. Então tá, a palavra está com a nossa irmã Efigênia. Meus irmãos, alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma dúvida? Paulo, deu para acompanhar aí, meu irmão? É um assunto denso aqui, né? Mas pelo menos nós lemos. Nós lemos aqui. Que Deus os abençoe, meus irmãos.